Olá! E aí, tudo bem? Espero que sim. Prontos para mais uma aula? É, isso aí, então vamos nessa. E qual é o nosso assunto? Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é o grande representante da segunda geração romântica, que é a chamada geração byroniana, da geração do mal do século, ultrarromântica. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir a vocês, se não é inscrito, que se inscreva no canal, que dê uma curtida aí no vídeo, tá certo? Ativa o sininho para receber as notificações. Sempre a gente está postando livros bastante interessantes que vão agregar bastante coisa aí para vocês nesse processo de conhecimento, de estudo. E divulguem nas redes sociais, beleza? Então tá bom. Álvares de Azevedo, como eu falei, ele é romântico. E tem uma aula que eu falo sobre o romantismo. Falo das características românticas. Tem uma outra aula que eu falo sobre a poesia romântica e a divisão nas 3 gerações. A primeira nacionalista indianista, a segunda que ele pertence, a byroniana, ultrarromântica, do mal do século, e a terceira, que é social condoreiro-uguana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os 2 links, a do romantismo, das características do romantismo e da divisão do romantismo em poesia, o que é cada um deles. Vale a pena assistir e aí sim ir para Álvares de Azevedo. Mas vamos lá? Álvares de Azevedo, olha a foto dele ali, morreu super jovem, vamos conhecer a vida dele? Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu no dia 12 de setembro de 1831 em São Paulo. E ele faleceu em 25 de abril de 1852. Faz uma conta rapidinha aí. Isto mesmo, 21 anos, no Rio de Janeiro. Foi um escritor da segunda geração romântica, contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Filho de Inácio Manuel Álvares de Azevedo e Maria Luísa Mota Azevedo. Passou a infância no Rio de Janeiro, onde iniciou seus estudos. Voltou a São Paulo em 1847 para estudar na Faculdade do Direito do Largo de São Francisco, onde desde então ganhou fama por brilhantes e precoces produções literárias. Destacou-se pela facilidade de aprender línguas e pelo espírito jovial e sentimental. Álvares de Azevedo, quando ele estava com... antes disso, ele teve uma vida assim, muito marcada pela morte. A morte do pai. Aí ele foi para a faculdade, teve a morte de alguns amigos que estudavam junto com ele. E quando ele estava com 20 anos, ele teve como que uma obsessão pela ideia da própria morte. Era como se um anjo tivesse descido e dito, daqui 1 ano você vai morrer. E ele começou a escrever, ele escrevia cartas para a mãe, e falava, minha mãe, quando eu morrer, você tem que ser forte. A mãe desesperava, né? Filho, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. E ele mandava uma carta para a irmã, olha, quando eu morrer, eu gostaria que você confortasse minha mãe. E a mãe, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá bem, tá bem. E realmente ele tava. A coisa foi tão séria que ele, em vida, escolheu a frase que era para ser colocada na lápide do seu túmulo. A frase era: foi poeta, sonhou e amou na vida. E 1 ano depois de ter iniciado essa obsessão, ele acabou tendo uma enterite, uma perfuração no intestino, foi submetido a uma cirurgia, estava melhorando, veio a tuberculose e ele morreu com 21 anos. Viveu muito pouco, mas marcou uma geração. Estamos aqui em 2020 estudando a vida desse escritor. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. A minha história é fantasia sim, porém a meia. Ele vai tratar a morte sempre como uma constante, sempre como uma solução para uma vida aflitiva que ele estava tendo. Só que 2 coisas ele lamenta com a morte. Ele diz, olha, a morte vindo, eu vou ficar longe da minha mãe, da minha irmã, de pessoas que eu amo, e a morte chegando, eu não vou ter conhecido o grande amor da minha vida, porque ele não tinha ainda experimentado o amor verdadeiro. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida. Ponham uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Lembra que eu falei? Tá aqui, o verso que ele escreveu para colocar na lápide do seu túmulo. Ok?
E, gente, olha que lindo. Olha como o cara era fantástico. Sabe como ele chama o cemitério? Uma floresta dos homens. Por quê? Porque os homens estão plantados ali. A floresta dos homens esquecida. É ali que as pessoas são esquecidas. Se não pelos familiares, eu lembro do meu pai, do meu avô, da minha mãe, daquele que foi. Mas com o tempo, a pessoa vai indo, outras gerações vêm, né? A não ser que você se torne um imortal, como foi o caso dele. Vamos seguir? Ele pertenceu à segunda geração romântica, geração, como eu falei, byroniana, né? Que foi influenciada por Lord Byron, ultra romântica, excesso de romantismo, com muito subjetivismo, um grande pessimismo, certo? E temos que lembrar que os integrantes dessa geração tinham uma tendência romântica, olhavam e levavam vidas boêmias e desregradas, o que fez grande parte deles contrair tuberculose. Era festa, era noitada, era uso de ópio, era falta de cuidados e morreu aí uma leva vítima de tuberculose. A morte constitui o tema de grande parte dos poemas de Álvares de Azevedo. Acabei de falar isso para vocês. O paradoxo é que, sendo ele o poeta dos versos sombrios e cinzentos, ele foi também quem introduziu o humorismo na poesia brasileira, devido à irreverente ironia de um dos seus poemas, como o famoso Namoro a Cavalo ou a Lagartixa. Nós vamos ver os dois. Na verdade, eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês que ele, o próprio Álvares de Azevedo, diz que ele é Ariel e Caliban. Ariel e Caliban são duas figuras, dois personagens da obra A Tempestade de William Shakespeare, a face do bem e a face do mal. Imagine alguém que está sabendo, tipo, vou morrer. O que eu posso fazer? Eu vou me reconciliar com todas as pessoas com quem eu briguei, vou procurar fazer coisas boas, caridade, ajudar o próximo, me aproximar de bem. Ariel. Eu vou viver tudo que eu não vivi. Eu vou me drogar, vou me prostituir, eu vou aproveitar a vida de uma forma desregrada e maluca, vou morrer mesmo. Caliban. Então a gente vê na produção dele esse lado Ariel e Caliban o tempo todo. Mas eu chego lá. Agora é a hora de perceber esse humor e essa ironia. Eu vou primeiro chamar o poema A Lagartixa. Olha só. A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo o verão o corpo espicha. O clarão de seus olhos me dá vida. Tu és o sol e eu sou a lagartixa. Então a pessoa que ele ama é o sol e ele é a lagartixa espichando. Amo-te como vinho e como sono. Tu és meu corpo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota. Travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver para coroas. Não preciso no prado colher flores. Engrinaldo melhor a minha fronte nas rosas mais gentis de teus amores. Vale todo um harém a minha bela. Nossa, ele ama tanto, ela vale por todas as mulheres, olha lá. Em fazer-me ditoso, ela capricha. Viva ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Gente, ele escolheu ser a lagartixa e ela o sol. Olha como ele coloca, de uma forma humorística, tá certo? Quem que vai criar uma lagartixa como representante de si mesmo? Álvares de Azevedo fez isso. Namoro a Cavalo. Gente, esse poema é muito bacaninha e tem como que uma história, tá? Vamos ver? Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida amaldada pôs lá no fim da Rua do Catete a minha Dulcinea namorada. Então ele mora no Catumbi, ela mora no Catete, lugares bem distantes. Alugo 3.000 réis por uma tarde, um cavalo de trote que esparela. Ele alugou um cavalo porque ele queria ir lá vê-la. Só para erguer meus olhos, suspirando, a minha namorada na janela. Então aluguei um cavalo, tal, fui lá só para ela me olhar, para suspirar me vendo. Todo meu ordenado vai-se em flores, ouviram? Em lindas folhas de papel bordado, onde escrevo trêmulo, amoroso, algum verso bonito, mas furtado. Quer dizer, não é dele, pegou de alguém, mas escreveu para ela, mandou flores, gastou muito dinheiro com ela. Morro pela menina. Junto dela, nem ouso suspirar de acanhamento. Se ela quisesse, eu acabava a história como toda comédia em casamento. Olha a ironia. Ontem
tinha chovido. Que desgraça, lembra que ele alugou o cavalo? Eu ia a trote inglesa ardendo em chamas, mas lá vai senão quando uma carroça, minhas roupas tafuís, encheu de lama. Ele estava indo com o cavalo, vem uma carroça que joga lama toda em cima dele. Eu não desanimei. Se Dom Quixote, no Rocinante, erguendo a larga espada, nunca voltou de medo, eu, mais valente, fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado, onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão lodoso, ela, irritada, bateu-me sobre as ventas da janela. Ela olhou, estava lá tudo cheio de lama, ela ficou irritada com aquilo, tipo, como é que ele vem me ver? E ela bateu a janela. O cavalo ignorante de namoro, entre dentes, tomou a bofetada. Arrepia-se, pula e dá-me um tombo, com pernas para o ar sobre a calçada. Dei ao diabo os namoros. Escovado meu chapéu que sofrera no pagode, dei de pernas corrido e cabisbaixo e berrando de raiva como um bode. Olha a comparação. Circunstância agravante. A calça inglesa, circunstância agravante. A calça inglesa rasgou-se no cair de meio a meio. O sangue pelas ventas me corria pelo nariz. Em paga do amoroso devaneio. Quer dizer, ele foi ver, ele amou. E o que aconteceu com ele? Só se ferrou. Ou seja, o amor que não está trazendo paz de espírito, que está só trazendo problemas para ele. Entenderam? Álvares de Azevedo, que cantou o amor, ele também teve essa veia. Outro elemento constante em suas poesias é a mulher. E aí a gente vai ter dois tipos de mulher dentro das suas produções. A mulher virgem, bondosa, amada, e a prostituta, ordinária, vadia, aquela que não presta. Além dessa dualidade da mulher, ele também trabalha com o patriotismo e o saudosismo da infância, em bem menor escala, tá? Tem também o satanismo, ligado à morbidez e à rebeldia. Lembra de Caliban? Muito bem. E aqui eu estou trazendo para vocês um outro dado dele, que Álvares de Azevedo ele foi vitimado pela tuberculose, isso eu já tinha falado. E ele é patrono da cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras. Ah, legal, tinha que ser mesmo, né? Lembra do Ariel e Caliban? Então tá. São as duas figuras da peça A Tempestade de William Shakespeare, e eles representam o quê? O bem e o mal, certo? E aí ele próprio é Ariel e Caliban. A sua produção é Ariel e Caliban. Na obra de Álvares de Azevedo, Ariel representa a primeira fase. Então ele tem um livro chamado A Lira dos 20 Anos, e é dividida em primeira, segunda fase e uma terceira que é uma retomada dessa primeira, mas a primeira e a segunda fase, concentra aí, a primeira fase é a ladida do amor puro, casto, inocente, uma idealização da mulher, a parte de Ariel, tá? Então, olha lá, nessa fase, representada principalmente pela primeira parte de Lira dos 20 Anos, a mulher é retratada de uma forma bela, pálida, de olhos claros, de acordo com os moldes europeus, e ainda idealizada, como uma virgem pura e angelical. O amor, nessa primeira fase, também é idealizado. É uma das únicas coisas na vida pela qual se vale a pena viver, sofrer ou morrer. Diferente do amor a cavalo, né, que a gente viu. A fase de Caliban é representada pela melancolia, pela morbidez, né, por componentes do mal do século. E a gente vê isso na segunda parte da Lira dos 20 Anos. Tá? Em poemas como Ideias Íntimas, Esplêndidos Charutos, e ainda na peça teatral Macário, que a gente percebe meio que um alter ego dele, tá? Do Álvares de Azevedo. É a história de um estudante que foi para São Paulo para estudar, então a gente percebe muito dele. E Noite na Taverna, que é um livro de contos em que estudantes bêbados estão ali numa taberna, rodeado de prostitutas, e cada um deles vai tomar a palavra e vai contar histórias escabrosas que viveu. Matei uma mulher, eu matei um homem porque fui amante da mulher dele, e cada um vem relatando essas histórias em Noite na Taverna, tá? Conheceu um poema? Mais um poema dele? É ela, é ela, é ela, é ela. E, ó, vejam como não vai ter idealização aqui. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada áurea e pura, a minha
lavadeira na janela. Gente, romântico não fazia isso. A mulher, imagina que a mulher vai ser a lavadeira? Não, ela é idealizada. Não que uma lavadeira não mereça todo o respeito. Merece? Claro que merece. Mas o romântico não trabalhava esse lado. Então o romântico sempre colocava aquela mulher com mãos macias, puras, limpas, que não precisava trabalhar, né, pálida, porque ficava lá sempre protegida do sol. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vi estendendo no telhado os vestidos de chita. Tá vendo? Vestido de chita. Enquanto o romântico sempre vinha, e ele é um escritor romântico, sempre vinha com aquelas sedas puras. As saias brancas eu a vejo e suspiro enamorado. Esta noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, e espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Então ele vai devagarinho pelas telhas para poder espiá-la dormindo. Como dormia, que profundo sono! Tinha na mão o ferro de engomado. Como roncava, olha, maviose pura. Roncava, coisa mais linda. Quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso. Palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la. Roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Ela tinha um papel entre o seio. De certo, pensei. É doce página, onde a alma derramou gentis amores. São versos dela, que amanhã, de certo, ela me enviará cheio de flores. Deve ser um poema que ela está fazendo para mim, né? E vai me enviar. Trem de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio, como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo. Mas cantou nesse instante uma coruja. Abri ansioso a página secreta, daquele poema. Meu Deus, era um rol de roupa suja. Mas Joerte morreu por ser Carlota, dando pão com manteiga às criancinhas. Se achou assim mais bela, eu mais te adoro, sonhando-te a lavar as camisinhas. E é ela, meu amor, minha alma, a Laura, a Beatriz que o céu revela. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou. É ela. Tudo bem? Ao lado brincalhão, jocoso, né? Assim como no famoso romance de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, os personagens de Álvares de Azevedo apaixonam-se perdidamente por mulheres casadas, comprometidas, ou por qualquer outra complicação que torne esse amor impossível. O próprio Álvares de Azevedo produziu alguns poemas intitulados A.T. e C. reticências, tá vendo? A.T. reticências, né? Achando nas reticências uma forma de dedicar o poema ou fazer alusão a alguma mulher comprometida, mantendo-a no anonimato e sem arranjar qualquer tipo de complicação. Vamos conhecer esse poema? Olha lá. No amor basta uma noite para fazer de um homem um deus. Propércio. Amoroso palor meu rosto inunda, mórbida languidez me banha os olhos, ardem-se em sono as pálpebras doridas, convulsivo tremor meu corpo vibra. Quanto sofro por ti nas longas noites, adoeço de amor e de desejos, e nos meus sonhos, desmaiado passa a imagem voluptuosa da ventura, eu sinto-a de paixão erguer-se a brisa, embalsamar a noite o céu sem nuvens, e ela mesma suave, descorando os alvacentos véus, soltar no colo cheirosas flores, despazir sorrindo da mágica cintura. Sinto na fronte pétalas de flores, sinto-as nos lábios e de amor suspiro, mas flores e perfumes embriagam, e no fogo da febre, em meu delírio, embebe na minha alma enamorada delicioso veneno. Estrela de mistério, em tua fronte os céus revela e mostra-me na terra, como um anjo que dorme, a tua imagem. E teus encantos, onde amor estende nessa morena tesa cor de rosa. Meu amor, minha vida, eu sofro tanto. O fogo de teus olhos me fascina. O langor de teus olhos me enlanguece. Cada suspiro que te abala o seio vem no meu peito enlouquecer minha alma. Vem, pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando,
dá vida em teu alento à minha vida. Une nos lábios meus minha alma tua. Eu quero, ao pé de ti, sentir o amor na tua alma infantil, na tua fronte. Beijar a luz de Deus nos teus suspiros, sentir as virações do paraíso e a teus pés de joelhos, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira, que eu posso na minha alma ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando e no teu seio ser feliz, morrendo. Vejam que dessa vez nós temos uma mulher comum como uma lavadeira, né? Nós temos uma mulher idealizada, ele está aos pés dela, ele a ama e com ela ele quer passar toda a sua vida. Último poeminha que eu quero mostrar para vocês é Se Eu Morresse Amanhã. É nesse poema que tem aquele verso que eu comentei, né? Que ele escolhe para colocar na lápide do seu túmulo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que auroras de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. A mãe, a irmã iriam sofrer a sua perda. Ele deixaria de ver glórias no seu futuro, porque ele morreria jovem. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Se ele morresse logo, ele também não conheceria o amor verdadeiro, não teria batido em seu peito. Mas essa dor da vida, que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então, se ele morresse amanhã, ele teria o alívio. Lembra que eu falei para vocês a obsessão da ideia da própria morte, que ele chegou até a escolher num poema, colocando lá na lápide do túmulo dele, a frase da lápide do túmulo dele. Então, a obsessão da morte, a morte viria como um alívio para a sua dor. Mas a morte também traria algumas perdas. Beleza, meus amores? Conhecemos Álvares de Azevedo, conhecemos a sua produção e eu encerro essa aula agradecendo por vocês estarem aqui comigo, assistindo. Peço a vocês, deem uma olhada lá, características do romantismo, poesia, curte esse vídeo, compartilha e até o nosso próximo encontro.